Você já parou para pensar como uma sociedade inteira pode, pouco a pouco, começar a perder a capacidade de enxergar a realidade com clareza? Não estamos falando de um surto repentino ou de algo que acontece da noite para o dia. Muitas vezes, esse processo começa de forma silenciosa, quase invisível, dentro da mente das pessoas comuns. Aos poucos, ideias estranhas passam a parecer normais, questionamentos desaparecem e narrativas cada vez mais frágeis começam a ser aceitas como verdades absolutas. E quando percebemos, aquilo que antes pareceria impossível já tomou conta do ambiente social. A história mostra que esse fenômeno já aconteceu diversas vezes. Em diferentes épocas e lugares, sociedades inteiras passaram a acreditar em coisas que, vistas de fora, parecem claramente absurdas. Multidões defenderam ideias destrutivas com convicção. Perseguiram inocentes e aceitaram realidades distorcidas como se fossem perfeitamente lógicas. O mais inquietante é que para quem estava vivendo naquele momento, tudo parecia fazer sentido. Quase ninguém percebia que algo estava profundamente errado. Carl Jung, um dos pensadores mais importantes da psicologia, dedicou parte de sua vida a tentar compreender esse tipo de fenômeno. Para ele, o ser humano não é influenciado apenas por pensamentos racionais, mas também por forças profundas do inconsciente coletivo. Quando emoções intensas, como medo e insegurança, se espalham por uma sociedade, essas forças podem começar a moldar a forma como as pessoas percebem o mundo. E é justamente nesse ponto que o comportamento coletivo pode se tornar imprevisível. Mas existe uma pergunta ainda mais inquietante por trás de tudo isso. Como exatamente começa esse processo? Como pessoas comuns, muitas vezes inteligentes e bem-intencionadas, passam a aceitar ideias que antes pareceriam completamente absurdas? E mais importante ainda, como esse tipo de pensamento pode se espalhar até envolver milhões de pessoas ao mesmo tempo? Entender esse mecanismo não é apenas um exercício intelectual. É uma forma de compreender melhor a própria natureza humana. Neste vídeo, nós vamos explorar justamente esse fenômeno que muitos pensadores chamaram de psicose em massa. Vamos entender como o medo e a desorientação podem abrir espaço para narrativas perigosas, como a loucura pode deixar de ser individual e se transformar em algo coletivo, e como certos mecanismos psicológicos podem transformar essa confusão em uma poderosa forma de controle social. Ao longo dessa jornada, você pode perceber que esse processo é muito mais sutil e complexo do que imaginamos. Antes de continuarmos, se você gosta de reflexões profundas sobre psicologia, comportamento humano e as forças invisíveis que moldam a sociedade, considere se inscrever no canal. Aqui nós exploramos ideias que ajudam a enxergar o mundo com mais clareza e a compreender melhor aquilo que acontece dentro e fora de nós. E muitas vezes, apenas começar a fazer as perguntas certas já é o primeiro passo para escapar de certas armadilhas mentais. Agora, para entender como uma sociedade inteira pode chegar a esse ponto, precisamos voltar ao início do processo. Porque esse tipo de colapso coletivo não começa com loucura evidente, nem com pessoas gritando ideias absurdas nas ruas. Na verdade, ele começa de forma muito mais silenciosa e psicológica, dentro da mente das pessoas. E tudo geralmente tem origem em 3 elementos que, quando se combinam, podem transformar completamente a forma como enxergamos a realidade: o medo, a confusão e a busca desesperada por ordem. O colapso mental de uma sociedade raramente começa com algo óbvio ou dramático. Na maioria das vezes, ele começa de forma silenciosa, dentro da mente das pessoas, quase sem que ninguém perceba. Tudo começa quando o medo se espalha e a sensação de segurança desaparece lentamente do cotidiano. Aquilo que antes parecia previsível começa a parecer incerto, e o futuro passa a causar ansiedade.
Aos poucos, surge um sentimento coletivo de que algo está errado, mesmo que ninguém consiga explicar exatamente o que. Quando esse medo começa a se espalhar, ele traz junto uma sensação profunda de desorientação. As pessoas começam a sentir que o mundo ao redor já não funciona como antes, como se as regras invisíveis da realidade tivessem mudado. Nesse estado psicológico, a mente humana tenta desesperadamente encontrar alguma forma de entender o que está acontecendo. Não necessariamente a verdade completa, mas qualquer explicação que pareça organizar o caos. Porque viver sem entender o que está acontecendo pode ser extremamente angustiante para o ser humano. É justamente nesse momento que ocorre uma mudança silenciosa dentro da mente das pessoas. Em tempos de medo intenso, muitos deixam de procurar aquilo que é verdadeiro e passam a procurar aquilo que traz alívio emocional. A prioridade deixa de ser compreender a realidade com clareza e passa a ser reduzir a ansiedade que domina o ambiente. Isso não acontece de forma consciente ou planejada. É um mecanismo psicológico natural que tenta proteger a mente quando a realidade parece pesada demais para suportar. Quando a realidade começa a parecer confusa ou ameaçadora demais, a mente humana pode começar a aceitar versões distorcidas das coisas. Não porque essas versões sejam mais verdadeiras, mas porque elas parecem devolver uma sensação de controle. É como se a pessoa pensasse, mesmo sem perceber: agora, pelo menos, tudo faz sentido novamente. E essa sensação de sentido pode ser extremamente poderosa. Muitas vezes, ela é mais confortável do que encarar uma realidade cheia de dúvidas e incertezas. É por isso que, em momentos assim, até pessoas inteligentes podem começar a defender ideias que, em circunstâncias normais, pareceriam absurdas. Isso não acontece porque essas pessoas perderam completamente a razão. Na verdade, acontece porque elas estão tentando restaurar um senso de ordem dentro de um ambiente emocionalmente instável. Quando o medo domina o ambiente psicológico, a mente humana começa a se apegar a qualquer explicação que pareça trazer estabilidade, mesmo que essa explicação não seja totalmente verdadeira. Um ponto importante de entender é que o delírio coletivo quase nunca entra na mente das pessoas parecendo loucura. Ele não se apresenta como algo claramente irracional ou absurdo logo de início. Pelo contrário, ele costuma aparecer como uma explicação simples para um mundo que parece cada vez mais confuso. Em meio ao caos, uma narrativa clara e organizada pode parecer extremamente convincente, e muitas vezes é justamente isso que faz com que tantas pessoas passem a acreditar nela. Aos poucos, essa nova explicação da realidade começa a se espalhar. As pessoas começam a repetir as mesmas ideias, os mesmos medos e as mesmas interpretações sobre o que está acontecendo. Aquilo que começou como uma tentativa individual de lidar com a ansiedade começa a ganhar força dentro do grupo. E quanto mais pessoas passam a acreditar na mesma narrativa, mais verdadeira ela parece se tornar. Mesmo quando essa narrativa não corresponde completamente à realidade. E é exatamente nesse ponto que algo ainda mais preocupante começa a surgir. Aquilo que começou como um mecanismo psicológico individual começa a se transformar em um fenômeno coletivo. O medo deixa de existir apenas dentro de cada pessoa e passa a circular entre todos ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o que antes era apenas confusão individual pode evoluir para algo muito maior. E é justamente nesse momento que precisamos entender o próximo passo desse processo. Como a loucura deixa de ser individual e passa a se tornar coletiva. Quando muitas pessoas vivem o mesmo clima de medo ao mesmo tempo, algo curioso começa a acontecer dentro da psicologia social. Aquilo que antes era apenas uma ansiedade individual passa a circular entre todos como uma espécie de corrente invisível.
Emoções se espalham com rapidez impressionante dentro de um grupo, principalmente quando envolvem ameaça ou insegurança. Aos poucos, cada pessoa começa a reagir não apenas ao que sente, mas também ao que percebe nos outros. E assim, o medo deixa de ser isolado e começa a ganhar força coletiva. Nesse ponto, surge um fenômeno que psicólogos e pensadores sociais observaram ao longo da história. O comportamento de uma multidão costuma ser muito diferente do comportamento de um indivíduo sozinho. Quando estamos isolados, tendemos a pensar com mais calma, pesar argumentos e questionar aquilo que ouvimos. Mas dentro de um grupo emocionalmente carregado, algo muda. A emoção passa a guiar as decisões com mais força, enquanto o pensamento crítico começa a enfraquecer. Isso acontece porque dentro da massa, a responsabilidade pessoal começa a se diluir. Quando muitas pessoas repetem a mesma ideia, cada indivíduo sente menos pressão para questioná-la. Afinal, se todos parecem acreditar naquilo, deve haver algum motivo, não é? Esse tipo de raciocínio pode parecer inofensivo no começo, mas é justamente assim que narrativas frágeis ganham força. Quanto mais vozes repetem a mesma história, mais ela parece verdadeira. A história está cheia de momentos em que esse mecanismo apareceu de forma assustadora. Durante as famosas caças às bruxas na Europa e na América, por exemplo, multidões passaram a acreditar que pessoas comuns estavam praticando forças malignas. Inocentes foram perseguidos, julgados e condenados porque o medo coletivo precisava encontrar culpados. Para quem vivia naquele tempo, aquilo parecia perfeitamente lógico. Questionar a narrativa dominante, porém, era visto como sinal de perigo ou até de traição. Algo parecido aconteceu em diversos regimes totalitários do século XX. Ideias destrutivas, que em circunstâncias normais pareceriam absurdas, passaram a ser tratadas como verdades absolutas por milhões de pessoas. A propaganda reforçava uma única narrativa, enquanto qualquer voz discordante era silenciada. Aos poucos, a repetição constante dessas ideias criava uma sensação de unanimidade. E quando todos ao redor parecem acreditar na mesma coisa, discordar exige uma coragem que poucos conseguem sustentar. É nesse cenário que surge um dos mecanismos mais poderosos da psicologia coletiva, a identificação com o grupo. O ser humano tem uma necessidade profunda de pertencimento, de sentir que faz parte de algo maior. Quando uma narrativa se torna dominante dentro de uma comunidade, questioná-la pode parecer uma ameaça à própria identidade social. Em vez de parecer um debate saudável, a discordância começa a ser vista como um ataque ao grupo. A partir daí, o ambiente psicológico muda completamente. Pessoas que levantam dúvidas passam a ser tratadas como perigosas, desinformadas ou até inimigas. O simples ato de pensar de forma diferente começa a gerar desconforto coletivo. Aos poucos, o espaço para questionamento desaparece e a narrativa dominante passa a ocupar todo o cenário. Quanto mais isso acontece, mais difícil se torna perceber que algo está errado. E talvez o aspecto mais inquietante de tudo isso seja o seguinte: quando uma sociedade entra em um estado de psicose coletiva, ela não se percebe como doente. Pelo contrário, muitas vezes acredita estar mais lúcida, mais moral e mais consciente do que nunca. É justamente essa convicção que torna o fenômeno tão perigoso. E para entender como esse processo pode se aprofundar ainda mais, precisamos olhar para o próximo passo dessa transformação. Como o medo, a propaganda e o isolamento podem transformar esse colapso mental em um poderoso sistema de controle. Quando o medo coletivo já tomou conta da sociedade e a confusão domina a percepção das pessoas, surge um cenário extremamente favorável para algo ainda mais profundo acontecer.
Nesse momento, não estamos mais falando apenas de desorientação social, mas da possibilidade de um verdadeiro enfraquecimento da capacidade de pensar por conta própria. Alguns pensadores chamaram esse processo de menticídio, um termo que descreve a destruição gradual da autonomia mental. Não significa que as pessoas perdem completamente a inteligência, mas que passam a depender cada vez mais de narrativas externas para interpretar a realidade. Esse processo costuma acontecer de forma lenta e quase imperceptível. Primeiro, cria-se um ambiente constante de medo, onde as pessoas sentem que algo ameaçador está sempre prestes a acontecer. Em seguida, instala-se um clima de confusão, onde diferentes versões da realidade aparecem ao mesmo tempo, muitas vezes se contradizendo. Por fim, surge uma promessa de ordem, uma explicação aparentemente clara que diz ser capaz de organizar todo aquele caos. E quando a mente humana está cansada e assustada, essa promessa pode parecer irresistível. Uma das estratégias mais eficazes para manter esse estado psicológico é o que alguns estudiosos chamam de ondas de terror. Funciona mais ou menos assim. Momentos de grande tensão são seguidos por períodos curtos de aparente alívio. Quando as pessoas começam a relaxar, um novo pico de medo surge novamente. Esse ciclo constante desgasta emocionalmente a população e enfraquece a capacidade de análise crítica. Aos poucos, as pessoas passam a reagir mais com emoção do que com reflexão. Nesse cenário, a propaganda desempenha um papel extremamente poderoso. Mas não se trata apenas de repetir uma mensagem simples muitas vezes. Muitas vezes, o efeito mais forte aparece quando as mensagens são confusas ou até contraditórias. Quando diferentes informações entram em choque o tempo todo, a mente humana começa a se sentir perdida. E quando alguém se sente confuso por muito tempo, surge um impulso natural de procurar alguém que pareça ter respostas claras. Esse é um momento decisivo na psicologia coletiva. Quando a pessoa perde confiança na própria capacidade de interpretar a realidade, ela começa a depender cada vez mais de quem parece oferecer direção. Não importa necessariamente se essas respostas são verdadeiras ou não. O que importa é a sensação de segurança que elas prometem. Aos poucos, a autonomia mental se enfraquece e a necessidade de orientação externa cresce. Outro fator que intensifica esse processo é o isolamento social e psicológico. Quando as pessoas deixam de ter conversas abertas, trocas de ideias e debates honestos, o pensamento crítico tende a enfraquecer. O diálogo verdadeiro permite que diferentes pontos de vista se encontrem e se testem mutuamente. Mas quando esse diálogo desaparece, as narrativas dominantes passam a circular sem resistência. Sem confronto de ideias, até conceitos frágeis podem parecer inquestionáveis. A tecnologia moderna também pode amplificar esse fenômeno de maneira inesperada. O excesso constante de estímulos, informações rápidas e conteúdos fragmentados pode impedir momentos de reflexão profunda. Ao mesmo tempo, ambientes digitais podem criar bolhas onde as mesmas ideias são repetidas continuamente. Quando alguém passa muito tempo exposto apenas a uma visão específica da realidade, essa visão começa a parecer cada vez mais absoluta. E é justamente nesse estágio que o processo atinge seu ponto mais delicado. Quando a mente coletiva já está cansada, assustada e confusa, muitas pessoas passam a aceitar abrir mão de parte da própria liberdade em troca de uma promessa de segurança. O controle, nesse contexto, não precisa ser imposto apenas pela força. Ele pode ser aceito voluntariamente por aqueles que acreditam que essa é a única maneira de restaurar a ordem. E é exatamente por isso que entender esse fenômeno é tão importante para qualquer sociedade que deseja permanecer mentalmente livre. Ao longo deste vídeo, nós exploramos um fenômeno que, à primeira vista, pode parecer distante ou até difícil de acreditar.
A ideia de que uma sociedade inteira pode, pouco a pouco, perder o contato com a realidade parece algo extremo. Mas quando olhamos com atenção para a história e para a psicologia humana, percebemos que esse processo não acontece de forma repentina. Ele começa silenciosamente dentro da mente das pessoas, muitas vezes impulsionado por medo, confusão e pela necessidade profunda de encontrar algum tipo de ordem em meio ao caos. Vimos que tudo pode começar com um ambiente de ansiedade coletiva, onde a sensação de segurança desaparece e o mundo passa a parecer imprevisível. Nesse cenário, a mente humana busca desesperadamente explicações que tragam alívio emocional, mesmo que essas explicações não sejam totalmente verdadeiras. Aos poucos, narrativas simplificadas começam a ganhar espaço, porque elas oferecem algo que o cérebro humano deseja profundamente em tempos de incerteza: a sensação de que alguém finalmente entende o que está acontecendo. Também entendemos como esse processo deixa de ser apenas individual e passa a se espalhar dentro da sociedade. Quando muitas pessoas compartilham os mesmos medos ao mesmo tempo, emoções começam a circular entre os grupos com enorme força. Ideias são repetidas, crenças se reforçam e questionamentos começam a desaparecer. Nesse ponto, discordar de uma narrativa dominante pode parecer perigoso, estranho ou até moralmente errado, mesmo quando a dúvida seria algo saudável. E quando o medo, a propaganda constante e o isolamento psicológico entram em cena, esse cenário pode se aprofundar ainda mais. A confusão enfraquece a confiança das pessoas em sua própria capacidade de interpretar a realidade. A repetição constante de mensagens cria uma sensação artificial de consenso. E pouco a pouco, muitos começam a buscar segurança em estruturas que prometem restaurar a ordem, mesmo que isso signifique abrir mão de parte da própria liberdade de pensar. Talvez a parte mais inquietante de tudo isso seja perceber que uma sociedade em psicose raramente percebe que está vivendo esse processo. Pelo contrário, muitas vezes acredita estar mais consciente, mais moral e mais esclarecida do que nunca. Essa convicção coletiva pode tornar o fenômeno ainda mais difícil de identificar, porque tudo parece fazer sentido para quem está dentro daquele ambiente psicológico. Mas existe também um ponto de esperança nessa reflexão. Entender esses mecanismos é um dos primeiros passos para não ser completamente arrastado por eles. A capacidade de questionar, refletir e observar o comportamento coletivo com certa distância continua sendo uma das maiores defesas da mente humana. Pensadores como Carl Jung sempre lembraram que o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para manter a lucidez em tempos de confusão social. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja apenas como uma sociedade inteira pode enlouquecer, mas sim como cada indivíduo pode preservar a própria clareza mental em meio a esse tipo de ambiente. Desenvolver consciência, cultivar reflexão e manter o hábito de questionar narrativas dominantes pode ser uma das formas mais profundas de proteger a própria liberdade interior. Se essa reflexão fez você olhar para o mundo de uma forma diferente, considere acompanhar o canal para continuarmos explorando juntos temas como psicologia profunda, comportamento humano e os mecanismos invisíveis que moldam nossas sociedades. Muitas vezes, compreender a mente humana é o primeiro passo para enxergar a realidade com mais clareza. E em um mundo cada vez mais barulhento e confuso, aprender a pensar com consciência pode ser uma das habilidades mais valiosas que podemos desenvolver.